As Boas Novas, segundo Mateus, capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão à aldeia que está ao alcance da vista, e logo acharão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes disser alguma coisa, digam: O Senhor precisa deles. Com isso, imediatamente os deixará trazê-los. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras do profeta, que disse: Digam à filha de Sião: Veja, seu rei está vindo a você, de temperamento brando e montando num jumentinho. Sim, num jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram então e fizeram conforme Jesus lhes havia ordenado. Trouxeram a jumenta e seu jumentinho, colocaram sobre eles suas capas e ele se sentou nelas. A maior parte da multidão estendeu suas capas na estrada, ao passo que outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pela estrada. Além disso, as multidões que iam na frente dele e as que o seguiam gritavam: Salva, rogamos, o filho de Davi! Bendito é aquele que vem em nome de Jeová! Salva-o! Rogamos nas maiores alturas. Quando ele entrou em Jerusalém, a cidade inteira ficou em alvoroço, e diziam: Quem é este? As multidões respondiam: Este é o profeta, Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fazem dela um abrigo de ladrões. Também cegos e mancos se aproximaram dele no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e os escribas viram as coisas maravilhosas que ele fazia, e os meninos que gritavam no templo: Salva, rogamos o filho de Davi! Ficaram indignados. E lhe disseram: Está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhes disse: Sim, vocês nunca leram o seguinte? Da boca de crianças e de bebês fizeste sair louvor? E deixando-os para trás, saiu da cidade para Betânia e passou a noite ali. Ao voltar à cidade de manhã cedo, sentiu fome. Ele viu uma figueira à beira da estrada e se dirigiu a ela, mas não encontrou nada, a não ser folhas, e lhe disse: Nunca mais produza fruto algum. E a figueira secou instantaneamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como é que a figueira secou instantaneamente? Em resposta, Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se tiverem fé e não duvidarem, vocês não só farão o que eu fiz à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirem em oração, tendo fé, vocês receberão. Depois de ele entrar no templo, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, enquanto ensinava, e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus lhes disse em resposta: Eu também lhes perguntarei uma coisa. Se me responderem, então eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde se originou? Do céu ou dos homens? Mas eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que vocês não acreditam nele? Mas se dissermos dos homens, temos a multidão para temer, porque todos eles consideram João como profeta. Assim responderam a Jesus: Não sabemos. Ele, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje no vinhedo. Em resposta, esse lhe disse: Não irei. Mas depois se arrependeu e foi. Aproximando-se do segundo, o pai disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles disseram: O primeiro. Jesus lhes disse: Garanto a vocês que os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus.
porque João veio a vocês num caminho de justiça, mas vocês não acreditaram nele. No entanto, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele, e nem mesmo depois de verem isso, vocês se arrependeram a ponto de acreditar nele. Ouçam outra ilustração. Havia um homem, um proprietário, que plantou um vinhedo, pôs uma cerca em volta dele, cavou um lagar de vinho e ergueu uma torre. Então arrendou o vinhedo a lavradores e viajou para fora. Quando chegou a estação dos frutos, enviou seus escravos aos lavradores para receber seus frutos. No entanto, os lavradores pegaram os escravos dele, a um espancaram, a outro mataram e a outro apedrejaram. Enviou novamente outros escravos em maior número do que no primeiro grupo, mas fizeram-lhes o mesmo. Por fim, enviou a eles seu filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Ao verem o filho, os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a sua herança. Assim, eles o pegaram, o lançaram para fora do vinhedo e o mataram. Portanto, quando o dono do vinhedo voltar, o que fará com aqueles lavradores? Disseram-lhe: por serem maus, trará sobre eles uma destruição terrível e arrendará o vinhedo a outros lavradores, que lhes darão o fruto no seu tempo devido. Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular. Isso procede de Jeová e é maravilhoso aos nossos olhos. É por isso que lhes digo: o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma nação que produza os seus frutos. Também, quem cair sobre essa pedra será despedaçado. Quanto àquele sobre quem ela cair, será esmagado. Quando os principais sacerdotes e os fariseus ouviram as ilustrações dele, sabiam que falava deles. Embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões porque elas o consideravam como profeta. Capítulo 22. Jesus lhes falou novamente com ilustrações, dizendo: o reino dos céus pode ser comparado a um rei que fez uma festa de casamento para o seu filho. Ele mandou seus escravos chamar os convidados à festa de casamento, mas estes não quiseram ir. Mandou novamente outros escravos, dizendo: digam aos convidados: já preparei o banquete, meus touros e meus animais gordos já foram abatidos e tudo está pronto. Venham à festa de casamento. Mas os convidados, indiferentes, foram embora, um para seu próprio campo, outro para seu negócio. E os outros agarraram os escravos dele, os maltrataram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seus exércitos, matou aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Depois disse aos seus escravos: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não eram dignos. Portanto, vão às estradas que saem da cidade e convidem para a festa de casamento a qualquer um que encontrarem. Então, esses escravos foram às estradas e reuniram todos os que encontraram, tanto maus como bons, e a sala para a cerimônia do casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para verificar os convidados, viu um homem que não estava usando roupa de casamento. Disse-lhe, portanto: amigo, como você entrou aqui sem roupa de casamento? Ele ficou sem fala. O rei disse então aos seus servos: amarrem as mãos e os pés dele e lancem-no na escuridão lá fora. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Porque há muitos convidados, mas poucos escolhidos. Então os fariseus foram embora e fizeram planos para apanhá-lo nas suas palavras. Depois enviaram-lhe seus discípulos, junto com partidários de Herodes, para lhe dizer: Instrutor, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus em verdade, e que não busca agradar a homens, pois não olha para a aparência das pessoas. Diga-nos então, o que acha? É permitido ou não pagar a César o imposto por cabeça? Mas Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: Hipócritas, por que vocês me põem à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Então ele lhes disse: Portanto, paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus.
Quando ouviram isso, ficaram maravilhados e, deixando-o, foram embora. Naquele dia, os saduceus, que diziam não haver ressurreição, se aproximaram e lhe perguntaram: Instrutor, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva para dar descendência ao seu irmão. Acontece que havia conosco 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu. E visto que não tinha descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo e com o terceiro, e assim com todos os 7. Por último, morreu a mulher. Assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Pois todos a tiveram como esposa. Em resposta, Jesus lhes disse: Vocês estão enganados, porque não conhecem nem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois na ressurreição, os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. A respeito da ressurreição dos mortos, vocês não leram o que lhes foi falado por Deus, que disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele é o Deus, não de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Depois que os fariseus ouviram que ele havia silenciado os saduceus, reuniram-se num só grupo. E um deles, perito na lei, o pôs à prova com uma pergunta: Instrutor, qual é o maior mandamento da lei? Ele lhes disse: Ame a Jeová seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Disseram-lhe: De Davi. Ele lhes perguntou: Como é então que Davi, sob inspiração, o chama de Senhor, dizendo: Jeová disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Então, se Davi o chama de Senhor, como é que ele é seu filho? E ninguém foi capaz de lhe dizer uma só palavra em resposta, e daquele dia em diante ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas.